contar histórias em mundo imaginário. Parece uma coisa difícil, parece algo do outro mundo, mas na verdade contar histórias em um mundo imaginário nada mais é do que o pleno exercício da ficção. A mesma ficção que nós utilizamos como combustível necessário para produzirmos bons textos vem a ser a mesma ficção que precisa, de uma certa forma, ser dosada para que não se perca nas intenções de produzir um eficiente texto narrativo. E aí, na hora que você tem a possibilidade, finalmente, de emergir nesse mundo imaginário, é preciso entender que elementos são esses que são capazes de proporcionar a cada leitor essa ideia central que é entrar definitivamente no mundo da ficção sem que haja necessariamente qualquer tipo de problema. É óbvio que a palavra-chave que nós temos aqui é a palavra imaginação, porque é ela que conduz, é ela que transforma toda a mágica da narrativa em algo possível de ser feito. Para um aluno que começa a trabalhar com texto narrativo, e as nossas séries iniciais de ensino fundamental caminham muito em função disso, é fundamental a gente entender como dosar essa questão da imaginação a fim de construirmos narrativas sempre melhores. Então, para isso, a gente tem que pensar em como articular a ficção e a fantasia nas nossas narrativas. Para isso, a gente precisa trabalhar alguns pontos que vão ser trabalhados para vocês a partir de agora. Um deles, e o primeiro deles, são os personagens irreais. Esses personagens irreais, eles fundamentalmente são construídos pelos produtores de texto com poderes mágicos ou sobrenaturais. Eles são comuns e até bem visíveis nas sagas dos super-heróis, embora a gente tenha verificado cada vez mais na intenção da modernidade de produzir certas narrativas que esses personagens, até então irreais, apresentam alguns traços de heroísmo. E esses traços de heroísmo muitas vezes são confundidos com traços comuns da nossa personalidade humana, o que faz com que nos identifiquemos de alguma certa forma com eles. E assim, esses personagens irreais, construídos no universo da imaginação, passam a tomar forma, passam a ter corpo e fundamentam de fato a construção da narrativa chamada de narrativa fantástica. Além desses personagens irreais com seus poderes mágicos e sobrenaturais, verificamos uma importância enorme em relação à ambientação. Sim, a ambientação significa dizer que você precisa, na sua narrativa fantástica, transformar esse mundo real, que seria modificado, para um mundo da fantasia. Esse universo da fantasia, que precisa, mais uma vez, ser lembrado, articulado com muita paciência, de modo que você, produtor de texto, não misture as ideias e acabe sendo inverossímil, ou seja, fora totalmente da realidade, a fim de construir a sua narrativa, é preciso criar um freio para que todo o caminho de ambientação seja fácil e melhor, seja compreendido por aquele que lê. É muito comum nós observarmos novas ambientações quando a gente percebe, por exemplo, em filmes de ficção científica, em que a ambientação é totalmente criada a partir do que seria o conceito de futuro. Embora, para nós, um pouquinho mais velhos, quando assistimos a alguns filmes como Jornada nas Estrelas ou De Volta para o Futuro nos anos 80, jamais imaginaríamos que viveríamos em 2020 e não teríamos à nossa disposição tamanha tecnologia como aquela pensada. Isso prova que o tempo passou e não conseguimos imitar a arte. Ou a arte não soube nos imitar de maneira correta. Então, além dos personagens irreais e dessa ambientação que precisa ser um elemento fundamentado para ser modificado ao mundo da fantasia, são dois elementos fora de série para que você possa trabalhar, obviamente ressaltando a ideia de construir narrativas fantásticas. Mas do que adianta você ter personagens irreais, ambientações mágicas, se te falta o estabelecimento de novas regras? Sim, porque na hora que você constrói a sua narrativa fantástica, essas regras elas acabam sendo fundamentais para que haja adesão do público leitor àquilo que você escreve. Se não, vejamos,
Se nós temos uma narrativa como essa mostrada aqui embaixo através da ilustração da obra João e o Pé de Feijão, não estivéssemos estabelecido as regras junto aos leitores de que haveria um crescimento fora do comum de um pé de feijão a ponto de invadir um castelo que fica no alto do mais profundo céu possível, se a gente não estabelecesse esse tipo de regra na conduta da narrativa, talvez não houvesse adesão. E não havendo adesão, de nada adianta a construção de um fundamento narrativo do ponto de vista fantástico. Então, quando a gente estabelece essas novas regras, a gente instrui lá no nosso roteiro o caminho que nós vamos seguir para evitar justamente a não adesão dos leitores. Isso acontece muito quando a gente trabalha com narrativa para os pequenos. Sim, os pequenos de idade tenra, 6, 5, até 7 anos de idade, período pré-letramento. Como eles desconhecem o pressuposto da escrita, eles acreditam fielmente naquilo que nós contamos, seja através da contação de história, né, obviamente, e também através das imagens. Só que as imagens são extremamente ilustrativas e verossímeis para essas pessoas que ainda não sabem ler. Então, na hora de fazer um trabalho de construção de narrativa fantástica, é fundamental nessas horas você ter um bom ilustrador, ou pelo menos uma pessoa que tenha a sensibilidade de colocar no livro todo aquele sentimento que você criou enquanto produtor da sua ideia, que alcança o patamar da narrativa fantástica. Então, além dos personagens irreais, da ambientação lúdica voltada ao mundo da fantasia, o estabelecimento dessas novas regras se torna possível porque, graças a esse estabelecimento, é que se explica a necessidade da implementação dos chamados fatos extraordinários. Além disso, conforme vimos anteriormente, é necessário que haja a aceitação do leitor em relação àquilo que se propõe. Veja, é feito todo um trabalho, é feito todo um arcabouço em torno da construção dessa narrativa que envolve desde os personagens, passando pela ambientação, entrando na questão de regras para instituir um bom roteiro que enlace a atenção do leitor, para finalmente chegar na aceitação do leitor e dos personagens quanto a supostos fatos inexplicáveis. No slide que eu estou mostrando para vocês aqui, percebe-se a entrada das meninas superpoderosas no gibi da Turma da Mônica. Algo que seria até então inimaginável, extremamente fantástico, mas se torna verossímil quando Maurício de Souza, muito sabiamente, cria uma discussão, obviamente criada, imaginada, fictícia, portanto, entre a Turma da Mônica, das meninas poderosas da Mônica, com as meninas poderosas da Cartoon. Obviamente que existe um papel de persuasão entre os dois lados em relação a uma criança, e a criança resolve aderir ao lado que lhe é mais peculiar. Veja, do mesmo jeito que houve aceitação da criança pequena em relação a um grupo que lhe satisfizesse, também existe em relação à pessoa quando se atém a uma narrativa, principalmente fantástica, em que se observa que diante dessa narrativa fantástica precisa haver elementos verossímeis que fossem e sejam capazes de estabelecer a adesão desse leitor. Então, não é necessariamente criar um fato inexplicável através de personagens sobrenaturais numa ambientação fora do comum que vai haver adesão desse leitor. Esse leitor, para aderir, talvez ele precisasse muito mais do que isso para poder dizer que aquele texto narrativo é de fato muito bom. E esse texto narrativo, que certamente vai ser muito bom produzido por vocês, ele se encaixa em alguns gêneros textuais que aqui nós chamamos de gêneros textuais fantásticos. Alguns deles são os contos de fadas, que existe uma polêmica muito grande, porque de um tempo para cá, coisa de uns 10, 15 anos para cá, os laboratórios de cinema resolveram investir em adaptações desses contos para justamente tirar um pouco desse critério da imaginação e humanizar esses personagens como se eles fossem cada vez mais próximos da nossa vivência. Isso é polêmico, porque a gente poderia discutir até que ponto vale a pena você humanizar uma construção que sempre foi traçada pela imaginação. A mesma coisa acontece quando nós trabalhamos com as nossas lendas. Porque as nossas lendas, na verdade, elas têm uma construção de natureza histórica. E nessa natureza histórica, é bastante comum a gente verificar certos conceitos de crença. E crença, para muitas pessoas, se confunde com hábitos, religiões, dogmas, fé. E isso, em determinados lugares, por exemplo, aqui no Brasil, é bastante comum, é bastante constante.
E aí fica a questão da interpretação. Para nós, do Rio de Janeiro, a lenda da Yara é muito distante de um plano da realidade. Talvez por isso que tenha sua força fictícia, ou talvez por isso que tenha sua força literária. Mas para a pessoa que mora em população ribeirinha, é muito comum ela acreditar no canto da sereia, na lenda da Yara, na beleza, na tessitura da voz da sereia, no encantamento que ela provoca nos homens. Então isso é muito mais fácil compreendido pela população ribeirinha do interior desse país do que necessariamente por uma pessoa urbana que jamais teve acesso a esse tipo de situação. Então aí nós estamos diante de um problema muito sério, que é em relação à questão do fantástico, do maravilhoso, do lúdico. Ele muitas das vezes não vai ser compartilhado por todos. E nem de repente cabe nós julgarmos se isso está certo ou está errado. Mas é fundamental entender que às vezes esse crivo do que é imaginado, do que é fictício, vai sofrer algum tipo de análise por parte de quem estivesse o lendo, certo? E assim, a gente faz com que toda a nossa ideia pretendida, principalmente essa ideia pretendida na necessidade de estipular para vocês a criação dessas narrativas fantásticas, seja evidentemente feita. E mais do que isso, sentida. Ela tem que ser prazerosa. Vocês têm que perceber que o universo de criação fictícia, que o universo da imaginação, lhes é possível o tempo inteiro. Basta executar dentro desses conceitos e, principalmente, na construção que mais faz falta hoje em dia nos textos dos alunos. A criatividade, a originalidade, sem jamais perder a ternura que faz parte de toda e qualquer narrativa. A gente se vê. Forte abraço.